Então, um beijo no coração de todos, uma alegria estar com vocês aqui hoje. E nosso trabalho é com Jesus e para Jesus. Então, que Ele possa estar aqui abençoando a nossa reunião através da espiritualidade amiga. Como eu já tinha dito, vou falar sobre o passe. Alguns conhecem profundamente os mecanismos do passe, outros não. Então, achei por bem falar disso, porque a casa trabalha com passe há 14 anos. Como a gente fez aniversário, a casa, né, essa semana, eu resolvi falar desse assunto, assim como no primeiro domingo eu falei do plano espiritual que trabalha na casa. Essa imagem que vocês estão vendo, nós temos um assistido, que é uma pessoa que frequenta a casa como qualquer um de nós aqui, sentado para receber um passe. Nós temos um médium considerado, né, médium chamado, conhecido como médium passista, e nós temos a benfeitora espiritual, a mentora, ou poderia ser um mentor, que ajuda no trabalho de passe. Esse tipo de passe é o passe espiritual, né? Temos um encarnado que doa sua energia vital e temos o espírito superior que doa a sua energia espiritual. O Centro Espírita é um lugar que nós buscamos a cura para as doenças físicas, que nós buscamos tratamento espiritual, limpeza espiritual através do passe, mas, acima de tudo, é uma escola. O Centro Espírita ele tem que ser uma escola. Por quê? Porque é a escola, né, que nos ensina a mudarmos o nosso comportamento, a fazermos a nossa reforma interior, a mudarmos o nosso pensamento. Porque a pessoa que se esforça para ser uma pessoa melhor recebe muito mais ajuda durante o passe, o tratamento, o trabalho de maca, do que a pessoa que não se modifica. É como eu ir à missa todos os domingos, ouvir no centro todos os domingos, tomar passe e não me modificar em nada, continuar a ser a mesma pessoa orgulhosa, vaidosa, prepotente, intolerante. Que ajuda, a gente recebe, mas não é aquela ajuda que possa modificar a nossa vida. O Centro Espírita é uma escola. Essa escola, ela é passada para nós, os ensinamentos, através das palestras, né, que toda casa espírita precisa ter, e os cursos. Nem toda casa espírita tem cursos, mas são fundamentais. O Evangelho de Jesus é o ensinamento principal da casa espírita. E quando a gente fala em cristianismo redivivo, nós nos referimos aos ensinamentos do Cristo, que foram passados há 2025 anos aproximadamente, mas que foram esquecidos. Então, a função da casa espírita é relembrar os ensinamentos de Jesus e convidar a todos a praticá-los. Porque a gente chegar a receber o passe, passar no tratamento e não conseguir, né, praticar alguns ensinamentos de Jesus é um tempo perdido. E aprender os fundamentos da doutrina, conhecereis a verdade e ela te libertará. Foi assim que Jesus falou. E a verdade sobre as reencarnações, as vidas sucessivas, a necessidade da evolução, que todos nós precisamos. A nossa vida, ela tem um fundamento. Nós não estamos de passagem para brincar carnaval apenas. Nós estamos encarnados para resgatar nossas dívidas passadas. Esse passado pode ser a semana passada, não precisa ser a vida passada, né? E nos melhorarmos. O atendimento fraterno, eu falei agora há pouco, é uma conversa com o médium para conseguir um aconselhamento ou marcar uma assistência. Assistência para o corpo físico, que é o trabalho de cura em qualquer casa espírita. Aqui a gente chama de maca. Assistência espiritual, que é um tratamento para as pessoas que têm envolvimento espiritual, que percebem a presença espiritual, que desequilibra a vida. E o passe, que é o assunto principal para nós. Então, vamos entender o que seja uma assistência espiritual numa casa espírita. Bom, assistência é um socorro. A palavra assistência é um socorro, né? Então, assistência espiritual é um socorro para
a parte espiritual da vida da pessoa. Então, nós temos uma alma, que é a nossa alma encarnada, que desencarnado chamamos espírito, e nós sofremos influência do meio, sofremos influência da violência, sofremos influência das energias do planeta, e sofremos influência de inimigos que nos querem mal, sofremos influência de inimigos desencarnados. Então, para isso existe assistência espiritual. Todas as casas precisam ser sérias, não cobrar nada, nenhum centavo, porque senão não teremos a ajuda dos espíritos. Porque o médium ele pode ser um charlatão, se ele não tiver ajuda espiritual. Então, nós precisamos contar com a ajuda da espiritualidade superior. Os médiums são intermediários dos espíritos. Os médiums não são tão poderosos como parece que são. Parece que são tão... responsáveis pelas curas e tratamentos, mas, na verdade, eles são intermediários do plano espiritual. Então, enfim, a assistência espiritual é um conjunto de atividades organizadas de modo a proporcionar o reequilíbrio espiritual à coletividade que frequenta a casa espírita. Então, o centro espírita pode ser comparado a um pronto-socorro. Se qualquer um de nós passar mal aqui hoje, nós vamos aqui no pronto-socorro mais próximo. Por isso, a casa espírita não fecha. Não deveria nenhuma casa espírita fechar nenhum dia, porque é um pronto-socorro espiritual. E a pessoa, às vezes, com problemas espirituais, ela sofre mais do que a pessoa com problemas físicos. Porque você toma um soro, um antibiótico, um analgésico e melhora o corpo. E a alma não melhora tão fácil. Não é assim? Então, esse pronto-socorro, segundo o Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 98, ele fala assim, que assim como nós, às vezes, precisamos de transfusão de sangue, quando nós estamos com alguma enfermidade, o doador de sangue ele tem um limite de doação. Ele doa lá meio litro de sangue, alguma coisa do tipo. Mas chega uma hora que ele não pode doar mais. Mas os recursos, psíquicos, mediúnicos, espirituais são inesgotáveis. Portanto, o médium pode trabalhar horas a fio, que essa energia que ele despende é reposta. Não é como a doação de sangue que tem limite. A doação de energia de amor, de energia de cura, ela não tem limite. Ela vai, enquanto o médium tem ali o espírito ajudando, ela segue. Eu pus esse rapaz aqui, o Franz Anton Mesmer, e a biografia, que não interessa, apenas para saber que ele é considerado o pai do magnetismo animal. Ele viveu na época de Kardec, e Kardec estudou o magnetismo com ele. Então, Mesmer dizia assim, que o universo todo, todos os planetas, as constelações, os seres, estão dentro de um fluido universal, que é um plasma de Deus, digamos assim. Então, todo o universo está embutido, como peixes no oceano, dentro desse fluido universalmente distribuído. E que essa substância possui propriedades iguais às do ímã, e pode ser usado e transmitido de uma pessoa para outra com a finalidade terapêutica, ou seja, a finalidade de cura. Nós todos temos eletricidade, ou o chamado magnetismo de Mesmer. Alguém já fez um eletrocardiograma, eletroencefalograma? Nós temos eletricidade no nosso corpo, é o que eles chamam de magnetismo. Então, a usina hidroelétrica, por exemplo, ela é água e carrega energia. Todo mundo está com a luz acesa aqui, porque a usina está produzindo lá em Itaipu, ok? A energia. Nosso corpo tem 70% de líquido, que é igual ao soro fisiológico, que é uma água salinizada no nosso corpo. Quando essa água salinizada entra em contato com as células nervosas, gera uma bioeletricidade química, e essa energia elétrica ela pode ser doada, ou energia magnética. Então, passe
é o nome que nós damos à imposição de mãos, que visa doar essa bioenergia que o conhecido médium passista se prepara, estuda, enfim, para poder doar para as pessoas, né? Esse é o fundamento, ok? E tem gente que pensa que passe é uma coisa moderna, só que não. Eu vou passar bem rápido para não atrasar. A primeira citação que a gente tem é do Velho Testamento, no segundo livro Reis, né? Quando o profeta Eliseu, ele fala que ele ia ter com uma pessoa e que Deus, através da mão dele, curaria um leproso, curaria a lepra. E aí foi vindo, desde aquela época, a ideia de transmitir energia. Nas civilizações antigas, né? Através das mãos, na Índia, né? Através dos brahmanes, no Antigo Egito, através da deusa Ísis, lá o templo dela fazia passe, aqui também no Egito. Na Grécia, né, as fricções magnéticas, lá nos santuários. Na Roma Antiga, se faziam curas magnéticas ou elétricas, como nós fazemos hoje. Na China, hoje ainda, acupuntura e outras práticas chinesas. E Jesus, que dava passe. Aquela imagem que a gente tem aqui no salão de Jesus dando um passe é igualzinha essa aqui, né? E ele curava através dessa energia magnética, que a dele era infinitamente maior que a nossa, né? Pela pureza dele, que curava leprosos, cegos, aleijados, enfim. Chegou a Idade Média, os curandeiros, é a mesma prática, mas que na época eram condenados, e o processo veio, né? E Jesus tinha a arte de curar. E era uma prática normal entre os homens que viviam com Jesus. Tanto os seus apóstolos, quanto, né, seus discípulos, que eram aqueles 70 que seguiam Jesus todos os dias. E Jesus ensinou a eles a técnica do passe. Por isso que todas as pessoas eram curadas, na maioria delas, naquela época. Eu vou colocar 2 vídeos para vocês, para não dizer que é uma coisa do espiritismo simples, né? Pessoas importantes que estudam um passe. Então, eu vou mostrar primeiro um vídeo da TV Mundo Maior, ligado às Casas André Luiz, que vai falar do passe. Vamos ouvir primeiro esse aqui. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Hoje eu recebo o comunicador e palestrante Cláudio Palermo para falar sobre o significado e os benefícios do passe. Seja bem-vindo, Cláudio. Opa, bom estar aqui de novo. Primeiramente, Cláudio, nem todos que nos assistem são espíritas, então eu gostaria que você explicasse o que é o passe espiritual. É uma forma que o movimento espírita adotou com o passar do tempo, né, de transmissão de energias do mundo espiritual por intermédio de um passista ou um médium. Então, essa energia seria canalizada por esta pessoa e, com a imposição de mãos, ela seria retransmitida ao frequentador ou à pessoa que necessita daquele momento dessa transmissão de energia, né? Então, com o tempo foram se aperfeiçoando essas práticas e hoje a gente tem o passista, que seria aquele que aplica, e ele receberia essa energia do mundo espiritual, que, aliada à energia do próprio passista, viria a se tornar o que a gente conhece hoje como passe espiritual. E quais são os benefícios do passe? São inúmeros, né? Desde a amenização de dores físicas até as dores morais, psicológicas, né? Então, não há contraindicação, então ele é para uma série de recursos e que naquele momento você precisa, desde uma leve dor de cabeça até processos mais complexos psicológicos, ele auxilia nessa retomada de consciência, de recuperação, de bem-estar, né? Então é um processo terapêutico espiritual em que não se cobra nada e que a única certeza é fazer com que a pessoa se harmonize e tenha, a partir dali, um processo de recuperação mais rápido. E o passe, Cláudio, ele tem que ser aplicado numa casa espírita ou ele pode ser aplicado em qualquer local? É uma boa questão que é sempre discutida, né, nos cursos da doutrina espírita.
é evidente que ele não tem um caráter exclusivista, né, por ser espírita. Mas pelo bom senso que a gente segue de Kardec, quanto melhor o ambiente, mais preparado o ambiente, melhor seria o efeito do passe espiritual. Então, recomenda-se que seja sempre dentro de uma casa espírita, porque ali há uma harmonização, um processo de elaboração desde as primeiras horas do dia, tanto pela espiritualidade quanto pelos trabalhadores encarnados. Então, com certeza, a eficiência desse passe será maior. Mas é claro, você tem um familiar que não pode ir na casa espírita e está precisando desse auxílio, naquele momento você também terá esse suporte, este auxílio. Mas não recomenda-se que a todo momento você aplique passe em qualquer lugar. Tem que ser numa função específica, numa missão específica e num caso específico. E existe uma preparação? A Casa Espírita ela fornece uma preparação para as pessoas que aplicam o passe? Como que funciona? Sim, existe, né? Hoje se adota muito a questão de fazer orações, mentalizações. Alguns colocam música ambiente, tudo isso para você diminuir um pouco, né, a velocidade do cotidiano e poder se conectar com as boas energias e também para a mente, né, focar naquele momento. Eu vou ajudar uma pessoa transmitindo energia e apoiando esse trabalho espiritual. Então, hoje o mais comum é você fazer uma oração. Algumas casas leem um trecho do Livro dos Médiuns ou o Livro dos Espíritos antes, se discute aquele trecho e depois faz as vibrações justamente antes da entrada do público frequentador, que é uma forma de você conscientizar o trabalhador espírita. Não, naquele momento nós vamos focar nessa questão. Então, para ambientar a todos, se costuma fazer um estudo e depois a prece para que todos estejam conectados, né, com o mundo espiritual. Então, ficou claro, né? Chama-se fluidoterapia. Uma terapia que é um trabalho de cura através de fluidos, que é esse fluido elétrico magnetizado que o médium passa para as pessoas. Aqui, a primeira imagem, nós vemos Jesus, que representa ali alguém do plano espiritual superior, que doa sua energia espiritual para um médium, conhecido como médium passista, e que transmite para a pessoa que está sentada a energia do passe, tanto a parte magnética para a cura da saúde, quanto a parte espiritual para a cura da alma. E na imagem do lado, nós vemos o mesmo processo. Qual é a diferença? É que o assistido, que está sentado na segunda imagem, ele está totalmente desfocado, ele está pensando coisas negativas, ele está ali, mas pensando, não acredito, isso é um ritual, eu não acredito nisso, eu não vou receber ajuda. Ou seja, ele é refratário. A energia que vai para ele, ele repele. E aí ele não consegue receber. Por isso que a gente criou esse mecanismo de falar as palavras do passe, para não deixar o assistido viajar aqui na casa. A gente não deixa. Pense em Jesus, pense em Deus, e começamos a falar, para que ele consiga estar concentrado e consiga receber a ajuda que ele veio buscar. Para aquele que doa, né, nós temos aqui os trabalhadores da casa, ele precisa estar com vontade, e a gente ensina isso muito aqui. Ele tem que vir trabalhar imbuído da necessidade, o desejo de curar a pessoa. Muitas pessoas se curam através do passe, não é preciso nem passar em trabalho de cura, não só aqui, em qualquer casa séria, né? É preciso ter a ajuda dos bons espíritos, por isso a disciplina, por isso o silêncio e assim por diante. E o trabalhador precisa, né, querer ajudar a pessoa. Existem pessoas que não são sensíveis à ação do passe, como eu já falei. É como se fosse uma urna fechada, ele não consegue receber, ele repele a energia, porque ele não se concentra, não acredita, não tem fé. E sentimentos inferiores, né? Você está tomando passe pensando numa vingança, está tomando passe pensando em chegar em casa e discutir, brigar com alguém, sair na rua e brigar no trânsito.
Então, a pessoa fica fechada para receber as energias do passe. E o grande efeito ou benefício do passe é, naturalmente, a cura, tanto física como psíquica, porque quando a gente recebe essa carga energética, além da limpeza energética, a espiritualidade que está ajudando no passe, ela vai limpando a mente da pessoa e passando bons pensamentos, né? Aqui a gente vê aquele famoso quadro de Jesus, quando ele bate numa porta que não tem maçaneta, porque essa porta só pode ser aberta por dentro. Assim são os efeitos do passe. O assistido ele tem que estar receptivo. Ele tem que, pelo menos, pensar em Deus na hora do passe, que é a porta que se abre para as energias. E eu pergunto para vocês, o que será que os médicos acham disso? Alguém tem ideia? Não? O que será que os médicos pensam, os cientistas? Aí a gente vai ver também um vídeo para entender o que os médicos acham do passe. Pesquisadores de 2 universidades em Uberaba avaliaram durante 3 anos os efeitos do passe espírita em pacientes internados em hospitais. Os resultados foram surpreendentes. A prática é considerada pelos pesquisadores uma terapia complementar que pode ser usada em diversas situações clínicas, em associação com a medicina convencional. O passe, segundo a doutrina espírita, é uma transferência de energia. Com a imposição das mãos sobre a cabeça das pessoas, o médium trata o lado espiritual de quem recebe o passe. A Rosângela veio em busca de purificação. É como se as mãos deles estivessem tirando tudo de ruim e dando clareza. É muito mágico, é muito bom. O Vanderlei é médium passista. Para dar o passe é preciso estar bem de saúde física e em equilíbrio espiritual. Todos nós temos magnetismo e o passe espírita é magnético. Nós temos energia. Como que a gente sabe que tem energia? Fazendo eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então nós temos eletricidade no nosso corpo. E é essa transposição que a gente faz para a pessoa que está tomando o passe naquele momento. Essa transferência de energia pelo passe é amplamente estudada no mundo todo, independentemente da religião. Na doutrina espírita, na hora que se oferece o passe e nas outras atividades, não tem essa abordagem qual religião, de qual credo, de qual crença, né? Então as pessoas vêm livremente para receber os passes, receber uns fluidos que irá favorecê-la. E será que a energia espiritual pode ajudar na cura de doenças? É o que pesquisadores de 2 universidades em Uberaba, no Triângulo Mineiro, querem provar. Há 3 anos, o grupo composto por médicos, estudantes de medicina, outros profissionais da área de saúde e voluntários de centros espíritas aplicam o passe em pacientes internados em hospitais. Tudo com autorização dos pacientes ou de familiares. A pesquisa avaliou os efeitos do passe nos pacientes, levando em consideração fatores psicológicos como ansiedade, depressão e sensação de bem-estar, e fatores fisiológicos como a intensidade da dor, a tensão muscular e frequência cardíaca. Os resultados foram surpreendentes. Nosso objetivo principal é comprovar cientificamente os efeitos do passe espírito na saúde dos indivíduos, tanto em recém-nascidos como em adultos. E nós tivemos como resultados dos recém-nascidos uma diminuição na frequência respiratória, aumento das células de defesa dos linfócitos, das plaquetas, então uma alteração na resposta hematológica. Inclusive diminuíram as complicações e o tempo de internação dos recém-nascidos hospitalizados. Na UTI neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, acompanhamos o grupo de voluntárias que dão o passe em recém-nascidos. Antes acontece um ritual de preparação, o que elas chamam de energização espiritual. Depois disso, elas ficam em silêncio e entram na UTI. Fazem todo o processo de higienização, que é uma regra do hospital para se aproximar dos recém-nascidos. A mãe de um dos bebês nos autoriza a gravar o momento do passe. 2 voluntárias impõem as mãos na direção da pequena Annalise, que já estava 1 mês e meio internada. Ela nasceu prematura e teve complicações nos rins.
Pelo menos 3 vezes na semana, ela recebeu o passe espírita. A mãe também ganhou a terapia espiritual. Ajuda bastante, viu? Eu, cada dia mais, estou vendo que Deus está ajudando bastante. Segundo a pesquisa, os recém-nascidos internados na UTI que receberam o passe ganharam alta, em média, 7 dias antes dos bebês que não foram submetidos à terapia espiritual e tinham problemas semelhantes. Nos adultos, os resultados também surpreenderam. Os efeitos, tanto em adultos internados na enfermaria da clínica médica, quanto nos cardiopatas, os efeitos foram muito similares. Houve redução da tensão muscular, houve redução da ansiedade, da depressão, nós encontramos nos pacientes hospitalizados, os adultos, e aumento da sensação de bem-estar. Ainda houve uma alteração fisiológica importante nos cardiopatas, que foi o aumento da oxigenação periférica. Procuramos a médica delegada do Conselho Regional de Medicina em Uberaba para saber o que a sociedade médica em geral acha do passe espírita. Ainda não temos resultados concretos. As pesquisas científicas que envolvem espiritualidade, elas são as mesmas, elas seguem os mesmos padrões de pesquisas científicas, com orientação de quem está sendo pesquisado, conscientização, seguindo normas específicas das comissões de ética e de pesquisa das universidades, mas ainda não temos nada de concreto em relação a esses estudos. Estudantes de medicina da Universidade de Uberaba chegaram a criar a Liga da Espiritualidade. Acompanhamos o ritual do grupo. Entre estas, quantas pessoas? Eles se reúnem uma vez por semana para dar passes em pacientes internados no hospital universitário. O trabalho é voluntário. De quarto em quarto, pela ala da enfermaria, eles oferecem a terapia espiritual, mas nem todo mundo aceita. Acabamos de entrar naquele quarto e só tinha uma paciente e a gente explicou para ela que é o passe espírita. Porém, ela é evangélica, ela não aceitou. Então, a gente agradece, né, e vai para o próximo quarto. Ao todo, 81 pacientes foram convidados a participar da pesquisa. 9 se recusaram. A aceitação do passe foi de quase 90%. O trabalho científico deverá ser publicado em breve numa revista internacional da área médica. Para a gente, enquanto estudantes, no meu ponto de vista, é um momento valioso, porque às vezes a gente vem nos quartos, acompanha os leitos, os familiares, mas não tem a oportunidade de perguntar como que o paciente vai de forma tão intensa. Quem tem a oportunidade de trabalhar com passe aqui vê no dia a dia. Acontece que em alguns leitos que a gente vai, os pacientes ficam muitas semanas internados e a gente vê eles semanalmente. E a gente consegue perceber, no momento do passe, assim, quando a gente chega, o sorriso, a receptividade que eles têm com a gente, e a gente vê que isso faz toda a diferença no dia a dia deles, no tratamento. Passe espírita. Bom, acho que ficou tão claro, né? Essa pesquisa está sendo encerrada. Assim que elas forem encerradas, vão haver relatórios e publicação. Mas, pelo que foi visto e pelo que eu li a respeito, a positividade no tratamento, a melhora dos pacientes é uma coisa que eles não podem contestar, né? Então, o dia que a medicina aprovar esse relatório, muita coisa vai mudar, né? Existem grupos, casas espíritas, que frequentam hospitais com a permissão da família e do hospital e para levar o passe espiritual para os doentes. Jesus impunha a mão sobre os enfermos e sofredores e os obsidiados também, né, curando todos eles. Está no livro Obsessão em Suas Máscaras, do André Luiz, do Chico Xavier. Então, o passe traz harmonia, bem-estar, equilíbrio, uma limpeza energética, alivia angústias e dores, porque você se sente amparado, acolhido. Retira a energia negativa, melhora a saúde e nos liga com Deus. E encerrando, para médiuns e pacientes. O paciente aqui são todos que estão aqui, né, para receber o passe, o poder da fé. Por isso que Jesus falava, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quando o médium está preparado e o assistido que está sentado tem fé, acontecem as curas que Jesus conseguiu fazer em grande quantidade. A pessoa precisa ter merecimento para receber ajuda? Qual é o merecimento? Só o fato de a gente sair de casa num feriado para vir aqui receber o passe é o merecimento, né? A vontade de aprender, de ficar em silêncio, de ouvir a palestra, de assimilar,
né? A vontade de confiar num trabalho de cura da casa espírita. Então, esse esforço da pessoa ajuda a espiritualidade a ajudar a pessoa muito mais. E o nosso pensamento e a nossa vontade no mundo espiritual, mesmo que nós fazemos com as mãos, no mundo espiritual fazemos pelo pensamento, pela vontade. Então, quando eu penso assim, eu vou me curar, eu vou sentar, essa dor que eu estou sentindo vai passar, ou a presença espiritual que eu estou sentindo vai ser encaminhada, enfim, né? O nosso pensamento e a nossa boa vontade fazem milagres. O passe nem sempre é uma oração, mas a oração é sempre um passe ou autopasse. O que é isso? O que é um autopasse? É um passe que você dá em você mesmo. Então, quando nós estamos fora da casa espírita, quando estamos numa situação de dificuldade, nós entramos em oração concentrados, conectados com Deus, imediatamente nós recebemos um passe espiritual. Da espiritualidade não existe a parte magnética do médium, mas existe sempre toda oração feita de coração é um passe. Encerrando, esse espírito aqui, que para mim representa um espírito de luz, está soprando sobre todos vocês uma energia de amor, de gratidão. E que vocês possam, toda vez que forem tomar passe nessa casa ou qualquer outra casa que trabalhe, né, para Jesus, que vocês aprendam a se conectar, a se preparar, da mesma forma que o médium se prepara. E na hora de receber, né, abram a mente, mentalizem aquela energia passando por todo o corpo de vocês, passando, né, pelos órgãos enfermos, e assim, né, que essa luz que vem da espiritualidade possa auxiliar todos nós. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que tenha sido de proveito, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada por terem me ouvido. Obrigada. Muito obrigada.